Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Daqui início a nossa aula de energia solar térmica, né? Na aula de sábado, né, na aula passada, a gente fez o dimensionamento, né, do sistema de aquecimento de água, né, levando em consideração que vai utilizar o termosifão, né, sua variação de altura, né, sem força motriz, né, de uma bomba. E aí a gente calculou o número de vazão, né, de volume de água de uma residência necessária. Também foi calculado o volume de um tanque, né, de armazenamento, certo? O boiler, de acordo com o mínimo máximo, o mínimo permitido, que seria 75% do volume de consumo. Também calculamos a energia útil necessária, né? Foi calculado a perda dessa energia através dos trocadores, né? Perda de calor, por meio de calor. E calculamos, né, a área, né? Foi calculada a área de troca térmica e quantos coletores seria necessário para abordar esse conceito, certo? Hoje a gente vai falar exatamente dos termos-acumuladores, né? São equipamentos que são necessários, né, para manter a temperatura ali quente, né, em um momento que a energia não está sendo, né, fornecida, tá certo? E professor, boa noite. Boa noite. Você vai colocar o PDF das anotações da aula? Eu não coloquei. Eu coloquei o que lá? Coloquei só o coisa, não foi? Só a videoaula. Pois é, eu coloquei só a videoaula, porque ali eu estava fazendo na planilha, né? Eu acho que Isso. Tá bom, eu acho então que eu eu não vou. salvei. Ah, tá. Na gravação eu pego, então. Beleza, acho que eu não salvei, viu? Então vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre termoacumulação. Certo? E aí vamos falar sobre o princípio disso, né? Algumas tecnologias que são utilizadas, aplicabilidade, vantagem e desvantagem desse tipo de sistema, ok? Ele é assim, o sistema é muito global, né? Ele é uma parte do sistema, tá certo? Aqui é só para a gente relembrar do que a gente falou, né, da última aula, que a gente fez um dimensionamento de um sistema de água solar térmico, né, para uma residência. No caso, a gente fez lá, né, como estudo de caso, para uma residência com 4 pessoas, certo? Só para lembrar, e aí eu até passei uma atividade, né, para vocês apresentarem, acho que dia 4, envolvendo o dimensionamento, né, de um sistema residencial, claro, para Teresina, né, onde vocês vão colocar, né, acho que era para 4 pessoas também, certo? Aí tem alguns pontos lá que estão atrelados a essa atividade para ser feito no Excel. Ou numa planilha, né, de cálculo, né, para deixar pronto. Ok? Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente compreender o conceito de termoacumulação, né, no contexto de energias solares, solar térmica, né, suas tecnologias associadas, aplicações práticas, bem como analisar suas vantagens e limitações desse tipo de sistema. Certo? O que será explanado? Vamos falar sobre energia solar térmica, termoacumulação, princípios, né, fundamentais desse tipo de sistema, os tipos que existem, né, aplicações, vantagens e desvantagens desse tipo de sistema. Né? Então, como eu já venho falando, né, a energia solar térmica é proveniente, né, da radiação solar, né, e como as placas fotovoltaicas, né, que recebe essa energia e transforma em energia elétrica, esse elemento aqui, né, a gente absorve exatamente a temperatura. Né? Então, para nós aqui, o importante é o calor associado à irradiação. Né? E aí, nesse fluido, né, a gente vai ter
um fluido que vai ser aquecido, né? Muitas das vezes é a água, né? Um fluido líquido, mas isso não quer dizer que não possa estar associado também um fluido, né? Um ar aí, né? Um gás, tá certo? Isso também pode ser utilizado para ser aquecido, dependendo, né, do ambiente que você queira relacionar. Então, o processo de armazenamento de energia térmica através da captação solar, né, ele é importante, pois nem todo momento a gente está recebendo energia, né? Nem todo momento você está aquecendo aquele ambiente. Então, é necessário ter um ambiente que vai estar acumulado, um fluido ali presente, tá certo? Nesse caso aqui, né, nesse desenho que estamos aqui, o nosso termoacumulador é o boiler, né? Mas a gente tem diversos outros tipos, né? Tem diversos outros tipos, porque tem uns que são em volta, né, de material sólido, né? Nesse caso aqui, o que utiliza é a água, né? Então, a água que fica armazenada, né, no boiler, certo? Então, você consegue imaginar porque é importante armazenar o calor, né, solar, em vez de usá-lo diretamente. Então, em momentos, né, que não tiver energia solar, né, ele está mantido ali quente, e aí você pode, né, usar esse fluido, né, para aquecer, né, ou para tomar banho de água quente. Então, é essencial em sistemas solares, pois a radiação solar é intermitente, né? Então, tem dia, tem noite, tem nuvem, tem variação sazonal. Então, isso não é uma energia contínua, né? Então, vai estar sempre variação. Então, o termoacumulador é importante para manter ali aquela energia absorvida sem perda para o meio ambiente. Então, o princípio de funcionamento do termoacumulador, né? Você vai ter a captação, né, de radiação solar, certo? Através dos coletores. Essa captação ocorre a transferência de calor, tanto para o fluido, como também a perda dessa energia para o meio ambiente, né, para o ar que está ali em volta. Né? E aí, esse fluido que é aqui, ele vai para o tanque de armazenamento, né, armazenamento térmico, que posteriormente vai ser usado. Então, por isso que a etapa de você ter um termoacumulador, né, ele é importante, né? Exatamente para manter essa temperatura. Aí, como eu estava dizendo, você pode usar isso nesse termoacumulador. Ele pode ser tanto para uso de água, como para diversos outros tipos de sistema que tem como princípio a temperatura, né, como fluido, a temperatura como meio, certo? Aqui, né, exatamente um desenho, né, de um esquemático, né, de um termoacumulador. No caso aqui seria um boiler, certo? E a água, né, passa por um trocador, um coletor, melhor dizendo, né, é aquecido, mantém-se no boiler, né, e mesmo a luz de dia, que está mantendo essa temperatura, poderia utilizar diretamente, certo? Porém, à noite não tem a energia proveniente do sol, mas a água ainda está quente, né, podendo manter e usar essa água aquecida para banho, né, mantendo aí o conforto térmico. Então, a gente vai ter o sol, o coletor solar, algum sistema tem o trocador de calor, né? Ou não, certo? Aí vai depender muito, que exatamente se esse trocador de calor servir somente para passar pelo coletor, né, ele vai trocar calor, e a água ele vai para o tanque de acumulação, certo? Que seria exatamente o nosso termoacumulador. E depois o uso final. Esse aí seriam os passos explicativos para o nosso sistema de energia solar térmica. Né? Então, para cada passo, ponto 1 seria o coletor solar, capta a radiação solar e aquece o fluido térmico. Depois, né, esse fluido aquecido circula até o trocador de calor. No trocador de calor é transferido para a água do reservatório, né, no caso aí, o termoacumulador. A água quente é armazenada, né,
e mantida nesse termoacumulador. Então, a água quente acumulada no termoacumulador pode ser usada durante a noite, né? Mesmo que não, ou no período nublado, mesmo que não tenha energia, né, sendo aquecida ali no coletor. Né? Alguns tipos, né, de termoacumulador. A gente vai ter os tipos, né, de armazenamento térmico de sistema líquido, certo? A gente vai ter o tipo de estratificação, vai ter o tipo de múltiplo tanques, né, que você pode usar vários tanques conectados entre si, né, para manter ali aquecido. Isso aqui para fluidos, certo? Esses três aqui usando fluidos como líquido, ok? Já usando um fluido como gás, aí a gente vai ter, né, pedra de rocha, opa. A gente vai ter os pedras de rochas, né, ou pedra ou rocha, né? Pode também usar água como trocador de temperatura para o sistema com ar, o PCM ou concreto, né, da construção, né, para esse fim, certo? Que é a própria parede para fazer essa troca, né, de energia. Certo? E tem também o que chamamos aí o termoacumulador com calor sensível, né, que é mudança na temperatura somente, certo? E o armazenamento por calor latente, que é mudança de fase, né? Quando muda, sai do estado líquido para o gasoso, isso é mudança de fase. Quando é somente temperatura, é calor sensível. E armazenamento por meio de reação termoquímica, né? Quando utiliza a reação química para fazer essa mudança de temperatura. Então, materiais utilizados, né? Quando utiliza aí a água, a gente vai ter, opa, mais comum, né? Espera aí. O de água é o mais comum, né, utilizado. Aí vai ter de alta capacidade calorífica, né? Estabilidade térmica, pois a água e o fluido ele é abundante, né? Ele tem um maior controle. E disponibilidade e acessibilidade desse fluido, né? E melhor segurança, né? Que ele não é corrosivo e ele está, né, de fácil acesso ao ser humano, certo? Aí, nesse caso aqui, ó, esse tipo de sistema, né, é usando fluido com fluido água, né? Claro, ele está passando aqui pelo um trocador de calor, certo? Então, ele passa pelo trocador de calor, não usando diretamente, né, esse fluido, certo? Já quando utiliza pedra, né, esse pedra é mais comum, né, para o ar, né? Por que isso é importante, né? Por exemplo, mesmo que aqui, né, nesse sistema, eu tenha um fluido térmico, né? Isso quer dizer o quê? Que vai passar pelo trocador, né? Esse trocador aqui, né, o coletor, vai passar pelo coletor, a água passa pelo coletor, aquece, né? E aí, ao voltar, ele vai passar pelo termoacumulador. O que é o termoacumulador? Ele vai exatamente fazer com que as pedras, né, aqueça, certo? Fique quente. Para depois, né, essas pedras quentes, né, possam ser utilizadas, né, para o ar, né, ali, né, mantendo aquele ar ali quente, né, para um ar circular, certo? Também isso pode ser útil. Ou mesmo com compressor, né? Você utilizar o compressor fazendo a circulação nos coletores, certo? Então, mais comum, né, das pedras, você pode utilizar granito, cascalho e pedras calcárias, né? Alta capacidade calorífica, alta difusão, né, por calor, pedras, porque elas têm maior área de contato, certo? Então, essas pedras, como tem aí
presente, né? Então ela vai ter maior área de contato aí para fazer, né, esse aquecimento. Baixa perda de calor, estabilidade térmica e baixo custo operacional. E aí o leito de armazenamento aqui é o chamado leito de armazenamento BET, né? Porque ele vai ficar aqui, né, empilhado, certo? É necessário ter entre essas pedras, né, espaço vazio, né, para poder a circulação de ar, né, ser viável, certo? Entre essas pedras, para ocorrer a troca térmica, certo? E professor, aí por Goiânia que tem aqueles lugares que tem aquelas pedras que aquecem a água, né? Para banho e tudo. Aquelas termo, não sei o quê. Pois É, é, localizado mais ou menos assim, vou perto aquelas rochas que tem aquelas cachoeiras por aí. tem canto que utiliza essas, o que a gente chama de fontes Isso. termais, né? Termais, né? E essas fontes termais, ela, ali a rocha que está em volta, ela fica aquecida, né? Aí o pessoal extrai essas rochas, né, que estão quentes, né? Que ela tem a maior probabilidade e levam, né, para fazer terapias, né? Tem muita gente que trabalha com essas terapias de rocha. Eu não sei se era isso que você estava assim. Isso que Ah, eu me lembrei, porque veio essa conteúdo agora eu associei. é. Nesse caso aqui, desse tipo de sistema, o que é que acontece? Né? Você vai ter a caixa, né, uma caixa totalmente isolada, né, para não ter uma perda, e o fluido passa por ela, né? E aí é chamado de recipiente termoacumulador, porque é o seguinte, quando o fluido está passando por ela, ela está aquecendo essas rochas, né, essas pedras que estão aí dentro. E aí, quando for à noite, que não tem mais, né, calor fornecendo, né, lá no coletor, mas o fluido de ar, ele passa, o fluido de ar passa frio, mas passa por dentro dessas pedras, então ela aquece. E aí, ao passar, né, o ar, ele é aquecido, ele vai servir para manter a temperatura daquele ambiente, né, aquecido, né? Então ele vai ter vamos dizer assim, um ambiente confortável, né? Isso não é muito comum no Nordeste, né? Porque isso é mais comum em serras, né? Em lugar frio, né? Que precisa, né, de um ambiente mais assim, uma temperatura amena, né? Uma temperatura mais confortável, né? No Nordeste o calor já está abundante, tanto à noite como de dia, então precisa de ar-condicionado, né? Belém não está diferente. Pois bem, então do mesmo jeito, Amanda. Então precisa de um ar-condicionado, né? Então, nesse caso aqui do termoacumulador, o que é que vai ter aqui, né? O ar, né, vai entrar ar frio, né? Aí passa por ele, né, por esse termoacumulador. Claro, isso aqui é só uma parte do sistema, né? E aí, ao passar por ele, aquece e volta, né, para dentro, né, do local que quer ser aquecido, né? Ah, com menor conforto térmico. Lá aqui. Aí o tamanho dessas pedras, né, elas variam de 35 a 100 milímetros de diâmetro, né, exatamente para poder ter espaços vazios, para poder ter a maior eficiência de troca térmica do ar, certo? E aí, para a residência, a área do coletor, né, deve ser de 0,15 a 3 metros cúbicos, né, por metro quadrado de área do coletor, para a residência. Aqui é um tipo desse sistema, né, levando em comparação global, né? A gente vai ter o trocador aqui, ó. Aqui é um trocador, né, que é o trocador não, o coletor, né? Um tipo de coletor que utiliza faz essa relação, né, do drive solar. Aqui também é um coletor, certo? E aqui é a caixa, ó, a caixa térmica.
né? Onde dentro dessa caixa térmica vai ter as pedras aí, né? As pedrinhas. Então, o fluido passa por essas pedrinhas, né? E aí vai para dentro do sistema. Ó, lembre que aqui tem dois parâmetros, né? Tanto A, aqui tem dois sistemas. Esse sistema aqui que eu estou circulando é com A, né? Com as pedrinhas. E esse outro aqui é com fluido, né? Com a água. Né? Então ele utiliza dois sistemas aí. Né? Dois sistemas totalmente distintos, né? Onde o boiler aqui, ó, opa. Onde o boiler, tá aqui o boiler. Vai manter a água, né, aquecida. Então eu tenho um termoacumulador com pedras e tenho um termoacumulador de fluido, né, que é o boiler. Que utiliza os dois, certo? Nesse caso aqui é com A. Esse aqui é com A e o outro é com água. Né? Assim, é um fluido, um líquido, né? E pode ser água. Certo? Aí, esse do ar, né? O que é que acontece? Né? O ar, ele circula, né? Ele vai circular pela manhã, né? Ele circula frio, é aquecido aqui no coletor. Depois de aquecido, ele volta de novo para o termoacumulador e fica circulando, né? Aquecendo aí os materiais, no caso, os materiais sólidos que estão no termoacumulador, né? Aí, esse é um dos princípios, né, de manter ali o termoacumulador quente. O importante também do termoacumulador é que ele tem que ter, né, por volta dele, uma estrutura isolante, né? Isso não quer dizer que a estrutura isolante é perfeita, né? Há uma certa perda de calor aí no ambiente, mas ele mantém, né, aquele fluido, né, e os ambientes que estão ali, as pedras, as rochas, etc., aquecidas. Também pode utilizar, né, a gente vai ter aí uns que utiliza sais, né, e esses sais pode ser nitrato de potássio ou de sódio, certo? Também tem alta capacidade calorífica, alta temperatura, né, de operação, estabilidade térmicas alta, né, transferência de calor eficiente, baixo custo, né, e disponibilidade. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o fluido, né, o sal, ele vai estar dissolvido, né, em um fluido, certo? Ele é muito utilizado, esse termoacumulador, naqueles de geração de eletricidade, né? Porque como ele tem a capacidade calorífica muito alta, né? E aí quando ele chegar no ponto de circulação, né, o ponto focal, né, ele aquece e aí em temperaturas altas ele funde, né, e aí fica na forma líquida. E aí essa fundição é alta temperatura, né? Pode chegar até 1000 graus Celsius. E aí mantém aí nesse caso ele é um tipo, né, de mudança de fase. Ele sai do estado sólido para o estado líquido, né? Como eu lhe disse, usinas de ponto focal, né, que é alta temperatura. Então nesse tipo de armazenamento de sal ele é mais relacionado pelo ponto de fusão dele, né? Então ele sai do estado sólido para o estado líquido. E aí mantém a temperatura aí contínua nele. E aí quando tiver sol, à noite ele pode, né, trabalhar trabalhar na geração de energia, né, elétrica, porque ainda, né, vai ter energia ali no fluido, né, em alta temperatura. Né? Então ele fica armazenado nos tanques, né, nos tanques que são esses tanques são isolantes térmicos, né? E aí, como é que é feito isso, né? O tanque, depois da noite, ele não vai mais passar pelo esse ponto focal, né? Ele é voltado exatamente para o trocado, ele é voltado, né, diretamente para o trocador térmico, né? Trocador de calor, onde a água vai ser aquecida, né? E aí volta para outro tanque. Então ele não se mistura. Então vai ter o tanque frio e o tanque quente. Certo? Exatamente porque nesse tanque frio, né, que ele perdeu calor, ele não pode voltar para o tanque quente, né, para não minimizar a temperatura lá. Certo?
E aí ele vai usar com maior período, né, aquela troca térmica no trocador de calor, onde a água vai ser aquecida e dessa água aquecida vai para as turbinas. Né? A vantagem disso é armazenamento com materiais de mudança de fase, certo? Nesse caso também tem o que chamamos aí de PCM, né? E são materiais que têm, né, a mesma função dos sais, certo? Só que eles são mais, assim, eles são mais corrosivos, certo? E aí eles também vão mudar de fase, né? Tá? De fases de fusão, né, e solidificação. Aí você pode usar parafina, ácidos esteáricos, sais de fases, né, que tem essa mudança de fase. Alta capacidade de armazenamento, né, e de energia, temperatura de mudança de fase controláveis, repetibilidade, né, e variedade de materiais disponíveis, encapsulamento, né, ou incorporação em materiais de construção, certo? Aqui é um exemplo, né? Então, necessariamente, esse tipo de fluido ele não vai ter contato direto com a água, né? Ele vai estar circulando pelo sistema totalmente isolado, né? Ele que passa pelo coletor, né, solar, e nesse coletor solar eles ganham, normalmente são altas temperaturas, né? Então tem esse propício, né, de receber essa temperatura. Então é por meio, né, do trocador que ele vai fazer, né, a mudança, né, de fase com a água. Aplicabilidade, né? Então, você pode utilizar esse tipo de sistema para aquecimento de água residencial, certo? Pode utilizar para aquecimento de ambientes, né, principalmente com o uso, né, de ar, certo? Ou de água também, de um fluido também, não tem importância, certo? Usina de energia solar concentradas, né, que tem principalmente as que tem o ponto focal, né, também você pode ter essa aplicabilidade, né? Sistemas híbridos, né, que envolve tanto geração de energias termais, né, por calor, como energias fotovoltaicas, né? Então, sistema híbrido que funciona com os dois elementos, ou com também com geração de energia elétrica, certo? E aí, vantagens e desvantagens desses elementos de termoacumulação, né? A vantagem é que você vai emitir menos dióxido de carbono para a atmosfera, né? Deixando um ambiente mais sustentável. Normalmente você vai precisar de uns sistemas mais simples e duráveis, certo? Vai ter alguns pode utilizar fornecimento de energias elétricas, né? Porque vai ser híbrido, certo? E você vai ter um sistema de energia térmica contínua, né? Redução na necessidade de backups de energia, né, elétrica. Então você vai ter menos uso de energia elétrica ali em um tipo de sistema, né, porque manteve ali, né, no termoacumulador aquela energia de calor. Desafio, né? Eficiências térmicas menos. Aí, eficiência térmica, né? Muitas dessas eficiências está diretamente ligada ao isolamento térmico, a gente sabe que isso não é viável, né? Então, o tempo é um cargo principal nesse tipo de sistema. À medida que o tempo vai passando ali dentro do acumulador, ele vai perdendo, né? Queira ou não queira, ele vai perdendo calor, certo? E aí você vai associar nesse tipo de sistema um custo, né? Porque você vai ter ali e aí vai ter um custo a mais, certo? Mas tem que ver que ele vai se tornar, né, vamos dizer assim, né? Vai ter um tempo mais de uso, certo? Pois bem, era basicamente isso, né, que eu tinha para a aula de hoje, certo? Sobre o termoacumulador.
o que é que eu vou trazer aqui, né, para complementar essa base aqui, né? Vai ter um fórum, certo? Esse fórum, deixa eu só abrir aqui, vai abordar exatamente o termoacumulador, certo? É só abrir aqui. Unidade de fórum. Pronto. Eu vou disponibilizar para vocês, né? O fórum como é uma parte, né, avaliativa, certo? Então, o fórum está relacionado com as tecnologias de termoacumulação presente, né? Então, vocês vão falar, né, lá no chat do fórum sobre essa parte de termoacumulador. Então, desafio e oportunidade, né, da termoacumulação solar, avanço, aplicações, perspectivas, né, relacionadas com esse tipo, certo? E aí vocês vão trazer, né, através do fórum, né, perguntas voltadas aí ou para o avanço tecnológico, né, para as aplicações práticas, né, os desafios e barreiras relacionados com os termoacumuladores, certo? E perspectivas futuras. Então, conforme eu coloquei aqui, né, o objetivo, né, desse fórum é explorar o desafio e oportunidades associadas à termoacumulação solar e sua difusão no país e no mundo. Os participantes, né, são convidados a discutir os avanços recentes, né, nessa tecnologia, suas diversas aplicações e perspectivas futuras de desenvolvimento. As perguntas orientadoras devem ser relacionadas com o avanço tecnológico. Quais são os avanços mais recentes na área de acumulação solar? Quais as inovações em materiais de armazenamento térmico e sistema de coleta, né, de energia solar que estão impulsionando o desenvolvimento dessa tecnologia? Depois, relacionado aí com a pergunta, aplicações práticas, né, como a termoacumulação solar é atualmente utilizada em aplicações do mundo real. Quais são os principais setores que se beneficiam dessa tecnologia e quais são as vantagens que ela oferece em comparação com outras fontes de energia? Desafio e barreiras, quais são os principais desafios enfrentados, né, na implementação de sistemas de termoacumulação solar? Isso inclui questões técnicas, econômicas, regulatórias ou de aceitação social, como esses desafios podem ser superados, né, para promover uma maior absorção dessa tecnologia. Percepção futura, quais são as perspectivas futuras da termoacumulação solar, como essa tecnologia pode evoluir para se tornar uma parte ainda mais integral, né, do mix de energias renováveis. Existem áreas específicas, né, de pesquisa que precisam de mais atenção para impulsionar o desenvolvimento futuro, né, da termoacumulação solar. Então, são parâmetros que vocês vão discutir, né, entre vocês nesse fórum, certo? Seria isso. Pergunta, pessoal? Professor, esse fórum vai estar disponível já essa semana? A partir de hoje, é só terminar a aula que eu já vou colocá-lo. Ah, tá. Certo? E aí vai ficar aberto até junho. Ah, tá. Tá bom. E outra coisa, professor, essa prova vai ser sábado mesmo? A prova vai ser sábado, levando em consideração o conteúdo já disponível. Vai ser um questionário, certo? Como eu falei para vocês. Um questionário, tá ok, então. Então, nem vou curtir meu dia do trabalhador. Sexta-feira dá para curtir, agora a prova é no sábado. Aí, no caso, a prova é sábado, aí o trabalho é para entregar dia 4, né, professor? Não, o trabalho até o dia 4 e a apresentação é no dia 4, né? Tá. Eu tô perdendo aqui no calendário. 4, deixa eu ver aqui já. Segunda-feira. Ah, tá. Eu tava pensando que 4 era sábado. Meu Deus. Não.
Dia 2 é sábado. Então, dia 2 é a prova e dia 4 é a É. entrega do trabalho. É, a entrega do trabalho, exatamente. Aí a prova vai ser na hora da aula, é? É, a prova na hora da aula. Assim, eu vou estar disponível das 8 até meio-dia, né? É 4 horas de prova. Só são 10 questões o questionário, certo? Bem fácil, é bem facilzinho. Questão, vocês vão responder em 1 hora, responde. Pelo Google Formulário, professor? Não, é o questionário pelo CIGA, lá no CIGA. Ah, tá bom, então. Certo? Uhum. É uma prova online pelo CIGA. Ok. Tá bom? Mais perguntas? Por enquanto, não. Beleza. Então, pronto. Então, um abraço, pessoal. Se não tiver mais perguntas, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Eu vou estar disponibilizando o fórum já já. Certo. Boa noite. Boa noite.